Muito bem, amados, a paz do Senhor Jesus. A pré-aula agora é a lição de número 12, a penúltima já deste trimestre, o segundo trimestre de 2025. Para nós uma satisfação muito grande poder colaborar, cooperar com os irmãos. Paz do Senhor, pastor Davilson. A paz do Senhor, pastor Hércules, aos nossos professores e alunos. Já estamos caminhando para o final deste segundo trimestre abençoadíssimo da Escola Bíblica Dominical. E é um prazer estar novamente aqui com mais esta pré-aula para a glória do nome do Senhor. Maravilha, meus irmãos, do julgamento à ressurreição. Na verdade, a lição de número 12, ela acaba sendo uma narrativa dos acontecimentos, não é? Mas nós trouxemos subsídios aqui para colaborar com a questão teológica, para que os irmãos possam também enriquecer aí as aulas, não é? Que vocês estarão ministrando, ou para aqueles que tão somente querem estar estudando o conteúdo que está proposto aqui. Também nós temos que considerar que os eventos, não é? São vários, para que numa lição apenas a gente consiga se discutir tudo isso e zerar, não é, o assunto. A gente entende completamente a situação aqui do pastor Elianai Cabral, que é o autor dessa lição, porque não há espaço que em uma aula você consiga abordar, né, tudo o que acontece aqui no capítulo 19 e 20 de João. Mas, vamos lá. A lição é de número 12 e o tema é exatamente esse, do julgamento à ressurreição. O textual está em João capítulo 19, versículo 30 e diz: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Com base neste texto, nós trouxemos aí para os irmãos um comentário já adicional, porque tem questões interessantes aí a respeito. O fato dele tomar vinagre, o porquê vinagre, o está consumado, que é algo fora de série, e também a questão de entregar o Espírito. Veja que nós trouxemos aí um estudo adicional sobre texto áureo, sobre a leitura bíblica, que são três perícopes, três trechos, não é? De João capítulo 19, versículos 17 e 18, capítulo 19, versículos 28 a 30 e o capítulo 20, versículos de 6 a 10. Tem um estudo adicional sobre isso. Também algo que o pastor Adolfo vai apresentar aqui sobre a ressurreição, que é a palavra-chave. Ainda nós temos separado, né, conforme está na lição, os três pontos que estão ali. A respeito da prisão e a condenação de Jesus, nós temos um estudo à parte, também que adiciona e acrescenta a revista, depois crucificação, morte e sepultamento de Jesus e, por fim, a ressurreição de Jesus. Isso tudo você faz download aí, aqui abaixo do vídeo, onde você abre a descrição, o primeiro link que está ali, você vai fazer download deste material comentado, para que você possa continuar se aprofundando nos estudos. Preste bastante atenção naquilo que nós estaremos falando também, porque muita coisa daquilo que falamos também vai complementar a própria lição e ainda o estudo que está aí. A respeito dos slides, se você deseja, manda um WhatsApp. O número é esse que está aí na sua tela. Mande um WhatsApp, só coloque o seu nome e diga assim: quero os slides. Está resolvido, a gente vai liberar os slides e acrescentar você na lista de transmissão, para que semanalmente você receba os slides das lições que nós temos disponibilizado, tudo de forma gratuita para os irmãos, tá joia? Então vamos prosseguir aqui. A verdade prática diz o seguinte: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. São verdades que estão aí e que não têm condições de serem tiradas, não é? A leitura bíblica em classe são 3 perícopes. João 19, versículos 17 e 18, também no capítulo 19, versículos 28 e 30, e ainda o capítulo 20, os versículos de 6 a 10. Recomendamos, irmãos, como sempre temos falado aqui, que você leia o capítulo todo, tanto o 19 quanto o 20, porque eles vão acrescentar, vão lançar luz sobre aquilo que está proposto aqui na lição. Muito bem, a lição tem 3 tópicos. No primeiro, nós vamos descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. No segundo, nós vamos explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. E no terceiro tópico, vamos aqui, nesta tentativa de incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e também sobre a morte. A CPAD sugere os hinos 39, 291 e 577, hinos conhecidíssimos, não é?
no nosso meio assembleiano, e fica aí a dica para que o devocional seja igualmente abençoado em nome de Jesus. A palavra-chave é ressurreição. Pastor Adolvilson Vamos já lá. aqui com a definição da palavra-chave. Muito bem, significado. A palavra ressurreição do grego anastasis, não é? Significa levantar-se, ficar de pé, ou ressurgir, não é? Ressurreição na Bíblia. A ressurreição é a restauração da vida para quem estava morto pelo poder de Deus. Assim como Jesus ressuscitou, um dia todos os salvos serão ressuscitados e receberão a vida eterna. A ressurreição é nossa grande esperança. Ao longo da história da Bíblia, Deus ressuscitou algumas pessoas que morreram. A ressurreição de Jesus, no contexto cristão, é a crença fundamental de que Jesus Cristo, após sua morte na cruz, voltou à vida no terceiro dia. E é um dos pilares da fé cristã que garante a nós a promessa de vida eterna, e também com a ressurreição de Jesus houve o triunfo sobre a morte e a esperança de um futuro com Deus. Então está aí esta colocação sobre ressurreição, que é o assunto desta aula. Maravilha, nós vamos certamente trabalhar muito a respeito não só da palavra-chave, mas no contexto que envolve ressurreição, porque se houve ressurreição, também houve um julgamento, ainda que malemar feito, né? Nós vamos comentar sobre essa questão. De fato, uma coisa bem assim, injusta nos moldes do século XXI. Nos moldes do século XXI. Mas um julgamento injusto, uma condenação igualmente injusta, uma morte vicária, não é? E uma gloriosa ressurreição. Certamente vai ser uma bênção a nossa aula de hoje. Nesta lição, a de número 12, que fala do julgamento à ressurreição, nós vamos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e também a ressurreição de Jesus. Esses eventos, eles demonstram o cumprimento da missão do Salvador. E algo notório, né? A palavra de Deus não falha, porque se cumpre cabalmente. Toda essa missão pode ser resumida na frase que Jesus falou ao dar o último suspiro, não é? Quando disse, está consumado. A obra de Cristo no Calvário e a sua gloriosa ressurreição constituem a base da esperança cristã, porque ele vive, não é? Diz o hino, posso crer no amanhã, e nós estamos exatamente nessa perspectiva, inclusive esperando a volta do Senhor para o arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, vamos aqui já no desenvolvimento da nossa lição. O tópico primeiro da lição que você tem contigo aí fala a prisão e a condenação de Jesus. É exatamente o assunto que nós vamos tratar aqui nesse tópico primeiro. Então você fique atento aí, o pastor Adolvilson já vai dar aqui a introdução da prisão. Muito bem, tópico 1 e o subponto 1, nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso, não é, que nós comentamos aí na aula anterior, aos discípulos, e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem aí no jardim do Getsemane. É interessante aqui o ambiente que nós devemos focar nesses acontecimentos a seguir. Este jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Trouxe aqui um adendo, não está aí, não é mesmo? O nome Getsemane vem de um termo aramaico que significa prensa de azeite, tá? Era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, local onde Jesus orou antes de ser preso e crucificado. Então veja bem a importância desse jardim, né? O jardim de Getsemane é mencionado aí nos 4 evangelhos. Voltando aqui para o nosso slide, naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Lembrando, queridos irmãos, que Jesus foi preso numa quinta-feira à noite. Nós vamos discorrer isso até o final desta aula, não é? Os soldados romanos
e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes. Nós conhecemos muito bem essa passagem, né? Até ao local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Então, guiou ali os inimigos de Jesus e dá início aí a esta situação de prisão e julgamento, enfim. Muito bem, amados. Olha só que interessante, né? O beijo é um sinal de afeto. Aí nós temos a ironia de um beijo, que é exatamente um sinal de afeto, sendo usado como instrumento de traição, não é? Pode seguir, pastor. Então, continuando sobre essa questão da prisão, veja bem o que está escrito aí no nosso slide. Tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, nós vimos também na aula anterior sobre ele caindo em si, viu que traiu o inocente. Foi uma questão triste para este homem, esse traidor, não é? E o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro. Marquei aqui, pastor, este beijo deu origem a uma frase, o beijo de Judas. Não está na lição, uma frase muito conhecida, né? Beijo de Judas é uma expressão que se refere a um beijo falso e traição, que se esconde por detrás de um gesto de amizade. É um sinal de hipocrisia e traição, como Judas, que beijou Jesus antes de o entregar a seus discípulos. Então, é um beijo que deu a origem a esta frase aí, não é? Indicando aos soldados romanos quem ele era. Nós temos uma ideia aqui, pastor, o local, claro, era noite escura, e a aparência dos discípulos, Jesus não era tão diferente assim, né? Como pintam alguns aí, onde Jesus ia, os anjos estavam em volta. Então ele tinha uma pessoa comum para o povo da época. Para o povo, então, olha, aquele, levando em consideração a escuridão ali também, creio que estava em volta de uma fogueira, enfim, não é mesmo? Então a gente crê assim nesse ambiente, né? Então ele beijou, indicando quem era aí Jesus, né? E levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. Veja bem que já é uma outra situação aí, né? Lá em 18:28 está escrito assim: em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório, que já estava amanhecendo. Então veja bem, de quinta para sexta-feira. E para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. É bom que o professor explique certinho para os alunos o que seria o pretório. O pretório era o palácio de Pôncio Pilatos, era o local onde os oficiais romanos executavam as suas funções, especialmente durante grandes eventos como a Páscoa e quando Jerusalém estava com muita movimentação de pessoas. Na realidade era a casa, não é, dele, tinha ali um local onde se chamava pretório, tá certo? E temos também aí um outro versículo. Bom, eu trouxe aqui para complementar isto, lá em João 18:28, diz que os judeus não entraram, né? Nós acabamos de ler, não entraram no pretório. Mas por quê? A purificação ritual não está aí. A purificação ritual era muito importante para os judeus na época da Páscoa. Para poderem participar da celebração, eles precisavam estar espiritualmente puros, o que era comprometido ao entrar neste local. Aí o pretório não é em um local profano de gentios. Então, não deveriam entrar. Então, veja bem, eu fiquei pensando a hipocrisia dessa gente, dessa raça, vamos dizer assim, queriam ficar puros. Mas eu escrevi aqui, a preocupação com a pureza ritual estava em contraste com a sua falta de preocupação com a vida de Jesus e com a injustiça que estavam a cometer. Então, veja bem todo esse desenrolar aí da situação. E também temos uma outra referência, aí 19:6, não é, de João. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilato respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Veja bem
que aquele que não pertencia à raça judaica reconheceu que ele era inocente. E os próprios irmãos, não é? Os próprios judeus querendo condená-lo. Veja bem a hipocrisia dessas pessoas. Porque a verdade que Jesus pregava era uma verdade que machucava eles, né? Exato. E aí eles queriam se livrar de Jesus, até porque a oposição de Jesus era grande. Para onde Jesus ia, as multidões concorriam, e Jesus ia para o deserto e lá estava uma multidão. E eles ali, né, dentro de seus palácios, não conseguiam reunir o povo em torno de si, porque eram verdadeiros hipócritas, né? E Jesus, inclusive, trata disso. É só ler ali o texto de Mateus 23, você vai verificar exatamente isso. Agora, o subponto 2 fala exatamente do interrogatório. Conforme nós dissemos no início, você vai perceber que esta lição, ela está fazendo narrativa, discorrendo a respeito dos acontecimentos. De início, Pilatos questiona a acusação que foi feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Não é? Por sua vez, Pilatos, você vai verificar até na leitura bíblica essa questão, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. A política está aí. Isso está evidenciado, meus irmãos, dó que dá, né? Isso está acontecendo hoje ainda, viu? Tem gente colocando Jesus ao lado de Barrabás ainda hoje. Este último, Barrabás, no caso, era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. Aí destacamos aí no slide para você. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. E aí nós trouxemos aqui, a respeito desse interrogatório de Jesus, a verdade diante do poder político e religioso. Primeiro nós percebemos a transferência que houve aí entre Anás e Pilatos, não é? Porque o texto diz que Jesus é levado de autoridade religiosa para autoridade civil, e isso cumpre inclusive o texto do Salmo 2, que diz assim, ó: levantam-se os reis da terra e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmo 2, verso 2. A intenção dos judeus aqui era legitimar a execução, porque eles tinham, na verdade, assim, eles não tinham autoridade para poder matar. Você lê o texto, vamos pegar aqui, ó, João capítulo 18 é o texto, e o versículo de número 31, vou ler aqui rapidamente para os irmãos, João 18 e o 31, o texto diz assim, ó: e disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o ao vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Eles, porque sabiam que não podiam, levaram para o poder político, para que o poder político então desse a ordem de execução. Queriam condená-lo, não importa quem. Sem vergonha. Aí você vai verificar que o processo que ocorreu ali visava preservar as aparências legais. Assim, deu um ar, uma conotação de um julgamento de fato verdadeiro. Porém, a gente sabe que as coisas aconteceram de forma toda errada e equivocada, apesar de ser um julgamento injusto, apressado e baseado em falsos testemunhos. Tudo ilegalmente concedido, né? A figura de Pilatos, você percebe entre o medo e a verdade. Pilatos reconhece a inocência de Jesus, está em 18:38, que ele diz assim, disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum. Também. É o que está no texto bíblico. Então você vai observar que Pilatos se curva à pressão do sistema religioso. Olha só, meu Deus do céu, parece um filme no século XXI. O Evangelho de João destaca o contraste entre a realeza espiritual de Jesus e os jogos políticos que são feitos no mundo. Por isso Jesus disse em João 18:36 assim, ó, o meu reino não é deste mundo.
Preste atenção que coisa, essa afirmação não é uma negação da realeza de Cristo, mas é uma redefinição dela. Ele é o rei, mas o seu reinado é de origem celestial, com valores eternos. Aí quando aí a lição trata a respeito de Barrabás, de que Pilatos colocou Jesus ao lado de Barrabás, você vai perceber que libertar Barrabás e condenar Jesus representa a inversão moral do mundo. Presta atenção nesse detalhe. O culpado é solto e o justo é condenado. Fala isso, você não está vendo essa realidade novamente na nossa atualidade. Isso aponta para a substituição penal da cruz. Jesus tomou o lugar dos pecadores. Você lendo a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, e o versículo é o de número 18, ele diz exatamente isso, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. O justo pelos injustos, dos quais nós também nos adicionamos aí. Então perceba que esse interrogatório foi, na verdade, uma legitimação, né? Uma legitimação para que a execução fosse feita, uma vez que os judeus não o podiam fazer. Agora, pastor Adovilso, o subponto 3 fala da condenação propriamente dita. Muito bem, a condenação, o tópico 1 e o subponto 3. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiadas. Eu trouxe uma colocação aqui. Pilatos, conforme o pastor já disse, é a pressão política. Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, estava sob forte pressão para satisfazer a multidão que clamava pela morte de Jesus. Ele já havia declarado que Jesus era inocente, conforme já o pastor comentou, né? Mas a pressão política e a possibilidade de ser visto como desleal a César o levaram a ceder, ou seja, interesse. O açoitamento de Jesus por Pilatos, ou por ordem de Pilatos, é um evento com profundo significado histórico, político e teológico. Ele demonstra a dor e o sofrimento suportado por Jesus em seu caminho para a cruz e é o cumprimento profético de um ato de amor e sacrifício por meio do qual a humanidade foi redimida. O fato é que ao longo desta aula nós vamos ver Jesus cumprindo as profecias que são exaradas no Antigo Testamento, principalmente Isaías. Então ele está cumprindo tudo que dele foi escrito, tá certo? E veja bem, colocaram a coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. Esse quadro nós já estamos vendo ao longo da história da igreja, ao longo de filmes. É aterrorizante realmente o que aconteceu, mas não expressa ainda a realidade do sofrimento que ele passou, né? O instrumento utilizado para os castigos era o chicote, tá aí, com tiras de couro afiadas, que tinha um pedaço de ossos ou pedras cortantes na ponta, ou seja, para acrescentar mais dor ainda à carne de quem fosse atingido por isso, né? Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes, né? Temos aí, queridos, João 19 e versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. E o verso 2, os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura. Então aí é realmente uma situação degradante, não é? Neste momento, o nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías. Eu quero ler esse texto, Isaías 53:4, lembrando que Isaías é chamado de o profeta messiânico, não é? Foi quem profetizou mais acerca de Jesus, nós encontramos aí em Isaías. Isaías tem mais de 125 profecias
acerca de Jesus, não é mesmo? Mas olha o que está escrito nesse texto que está aí no nosso slide, Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, doenças, não é? E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele atingido e afligido. Agora, olha o versículo 5. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Aqui está falando de pecado. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pastor, eu quero fazer uma observação nesta última colocação do versículo 5 de Isaías 53, que diz lá, pelas suas feridas fomos curados. Essa cura aqui se refere à libertação do pecado, curado da iniquidade, não é curado da doença, tá certo? Então, muita gente usa aqui, ó, feridas, pelas suas feridas fomos curados. Aqui, através do seu sangue derramado na cruz, nós fomos libertos do pecado. Muito bem. A gente tenta, irmãos, assim, com palavras, não é? Mencionar ou tentar, assim, criar aquela figura, aquela imagem, não é? De Jesus nessa condição. O mesmo Isaías, no capítulo 52, verso 14, ele disse assim, ó, como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Veja então a situação, não é, que Isaías já profetizava. Aqui nós vamos colocar de 6 séculos antes de Jesus nascer, Isaías já estava falando desses acontecimentos. E de fato foi uma coisa brutal o que fizeram com o Senhor. Mas entenda que Jesus não foi vítima das circunstâncias. Eu anotei aí, está no seu estudo adicional também. Mas servo obediente, cumprindo cada detalhe profético como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Redentor, o que vive para sempre. Veja João, o mesmo João do Evangelho que nós estamos estudando aqui, no capítulo 1, no verso de número 29, ele diz assim, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a maneira de tirar o pecado do mundo era exatamente indo para a cruz. E Jesus sabia disso, né? Ele sabia exatamente desta realidade. Vamos aqui, irmãos, para uma aplicação a respeito destes aspectos que nós acabamos de ver. Primeiro, a prisão e a condenação de Jesus revelam o plano eterno de salvação. Nada foi de improviso, não é? Não. O Cordeiro foi preparado desde a fundação do mundo. Isso você lê Apocalipse 13, 8. A igreja deve anunciar com ousadia que a cruz não foi uma derrota e não é uma derrota. A cruz, na verdade, é o ponto mais alto do plano redentor, porque se não houvesse cruz, não haveria a quebra da maldição. Foi na cruz que isso aconteceu. Por isso essa coisa que acontece hoje de quebra de maldição e tal, ó, vamos repensar as coisas, porque a turma está querendo criar métodos para se livrar de maldição sem enfrentar a cruz de Cristo, a verdade do Evangelho, sem se banhar no sangue do Cordeiro, não é? Sem assimilar as verdades, as promessas e as consequências de andar com Jesus. Segunda coisa, Jesus permaneceu firme diante da injustiça, modelo para o sofrimento cristão. Ele foi oprimido e não abriu a sua boca. O mesmo texto de Isaías 53, que nós já lemos aí, o pastor Edovilson leu, os versículos 4 e 5, você prossegue nele, o verso 7 diz exatamente isso. Deixou-nos um exemplo de humildade e coragem diante da perseguição. Por fim, a substituição de Jesus por Barrabás é o retrato da graça. Assim como Barrabás foi livre e Jesus condenado, nós, pecadores, fomos justificados exatamente pela substituição de Cristo na cruz. Então a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus nos mostram e revelam, primeiro, a soberania de Jesus, confirmam o cumprimento das profecias e exaltam a profundidade do amor de Deus.
Encerrando o tópico, então, a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Nós vamos fazer um intervalo, mas você não se desligue do canal. Nós vamos voltar rapidinho e já vamos prosseguir aqui na nossa lição e vamos tratar sobre o tópico 2, a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, meus irmãos, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. É o que nós vamos discorrer agora aqui na narrativa que nós temos na lição, que foi escrita aqui pelo pastor Elianai Cabral. O caminho do Calvário, pastor Adovils. Vamos lá, você que está com a sua lição, que está com a sua lição acompanhando, isso é muito importante. Pastor. Com certeza. Na nossa sede ali a gente percebe todo mundo acompanhando a leitura com a sua lição. E bom ter uma canetinha para fazer alguma anotação também, né? Exatamente. Oh, maravilha. Agora é o tópico 2, eu subpontuo o caminho do Calvário, não é? Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo, e finalmente no versículo 16, lê-se, então entregou-lhe para que fosse crucificado, João 19, 16, nós vimos aí para não ficar ruim aí, para agradar a multidão e não ficar mal com É que ele César. queria fazer a política dele, né? Vamos Claro. lá, É, vamos fazer o que eles estão pedindo, né? E sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19, 18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Eu trouxe aqui, queridos irmãos, além desse texto, João 19, 16, finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado, então os soldados encarregaram-se de Jesus, ou seja, tomaram posse e agora é conosco. Agora, veja bem, temos uma colocação aí também sobre a questão do Gólgota, não é? Que nós vimos aí, o Monte Gólgota é também conhecido como Monte Calvário. Não está no slide, eu trouxe aqui um acréscimo, né? Monte Calvário, que significa lugar da caveira. Foi no Monte Gólgota que Jesus Cristo foi crucificado e morreu para os nossos pecados. A crucificação era uma forma cruel de execução romana, reservada, veja bem, para os criminosos mais perigosos. É um contrassenso, mas Jesus pregou o bem, ajudou as pessoas, ajudou os pobres, curou aquelas pessoas que estavam inválidas e é crucificado como um criminoso. Mas tudo isso é para se cumprir o que está registrado
na palavra do Senhor. Nos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação de nosso Senhor. E ainda nesse assunto, tópico 2, ainda subponto 1, ao lado de Jesus, né, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos. Olha a situação, né? Nós vemos aí em Lucas, aí na nossa lição está Lucas 23, 40, mas eu quero ler o 39 também, Lucas 23 e 39. Um dos criminosos que ali estavam de pendurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. E Lucas 23, 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, e nem estando sobre a mesma sentença? E o verso 41. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Até os ladrões reconheciam Jesus como ele era inocente, como um homem inocente, não é mesmo? E 42, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o 43, Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. E lembrando que a tradução do Novo Mundo alterou aqui, eles dizem lá, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ele está falando, eu estou falando hoje, mas quando estará? Não eu se não sabe. sei. Então houve uma alteração, mas o fato que eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É curioso notar, voltando aqui para o slide, que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53 e verso 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. É isso que nós falamos, cumprimento. Jesus está cumprindo toda a escritura, não é? Lá em Isaías 53, 12. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Portanto, queridos, tudo isso que está acontecendo, a lição é do julgamento à ressurreição. Jesus cumprindo o que está escrito, o que foi profetizado no Antigo Testamento e muito especialmente no livro do profeta Isaías. Perceba que Jesus foi colocado, né, entre dois criminosos e ele se identifica com os pecadores sem ser pecador. Essa é a parte que tem que ser destacada. Exato. A salvação de um e a zombaria do outro, falando dos dois criminosos que estavam à direita e à esquerda, né, ilustram a resposta dividida da humanidade diante da cruz. Aquele que crê, mesmo no limite da vida, é salvo. Essa imagem, né, de Jesus no meio, e um à esquerda e outro à direita, o que estava à esquerda dizendo para Jesus, olha, mas você não é, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro diz, olha, o que estava à direita, diz, olha, mas por que você não se toca, meu irmão? Você não está vendo que ele está aqui, mas injustamente, porque não tem pecado e tal? E aí você percebe exatamente isso na vida, hoje. Você apresenta Jesus e você encontra aquele que cai em si e diz, de fato eu sou um pecador e eu preciso deste Jesus crucificado para ser salvo, não é? Na verdade, deixa eu melhorar, porque não é o Jesus crucificado, mas o ressurreto, porque ele foi crucificado naquele momento em que os dois estavam ali, mas o que faz e traz a vitória Aleluia. é exatamente a ressurreição. Então melhorou. Aí o outro, não é, representa aquelas pessoas que zombam da fé, zombam de Jesus e zombam da igreja, enfim, e a gente vê isso. Todo dia eu recebo algum tipo de pejorativo, de comentário pejorativo, de palavras assim, com xingamentos, de palavras de maldição e coisas desse tipo nos comentários que alguns fazem, não é, nas redes sociais. A gente só faz apagar quando o indivíduo é muito sem educação e usa assim coisa que é pesada, aí a gente já dá um bloco nele também e acabou, se resolve o problema. Mas isso ainda existe hoje. Fique tranquilo, não é? Nós não seremos os únicos, mas eu me recordei agora aqui que nós temos uma palavra de Jesus a respeito disso,
nas bem-aventuranças, não é? Nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, Jesus nos deixou algo nesse sentido aqui, ó. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de mim. E ele está dizendo no verso 11, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, tá aí, fica a dica, não é? O subponto 2 agora fala da missão foi encerrada. A missão foi encerrada. Tetelestai, a obra completa. A respeito disso, meus irmãos, a respeito do está consumado, nós fizemos um comentário com base no texto áureo da lição. Você leia, estude ali, porque ali nós temos algo mais aprofundado sobre o tetelestai, sobre o está consumado, obra completa. Estudo que você pode fazer download aí, logo abaixo da nossa aula, na descrição, faça download, o arquivo está ali para você poder estudar. Ampliamos, né, no estudo sobre o texto áureo, mas neste contexto nós vamos identificar exatamente essas palavras de Jesus. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a última necessidade humana de Jesus antes de morrer na cruz do Calvário. A sua sede física foi momentânea e foi aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar a sua sede, o nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, já se aproximava. Assim, então, ciente de que a sua missão na terra estava completada, conforme o texto de João, no versículo de número 28, veja, o texto diz exatamente assim, ó. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar, está consumado. É o que está no verso de número 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Nesse momento, a obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa que fora confiada pelo Pai. Veja que a respeito deste tetelestai, não é? Nós temos o clímax da identificação de Jesus com a humanidade. Jesus viveu plenamente como homem e morreu plenamente como homem, sem nunca deixar de ser Deus. A sede física representa o último traço da sua humanidade sendo consumado naquele altar que foi a cruz, onde a cruz estava afixada. Para se cumprir as Escrituras, Jesus disse, tenho sede. Veja aí o cumprimento do texto do Salmo. O Salmo é o de número 69 e o verso, não é? O verso, a gente costuma falar versículo, mas o Salmo não tem versículo, é verso. É o Salmo de número 67 e o verso, deixa eu só me corrigir, Salmo 69. O verso 21, ele diz assim, ó, deram-lhe fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Se cumprindo cabalmente, não é, a palavra de Deus. Veja que esta atitude confirma o controle soberano de Cristo sobre cada detalhe da sua paixão, reforçando o caráter profético e planejado na cruz. A vitória final, quando ele diz está consumado, como exposto anteriormente, e aqui me refiro ao estudo que fizemos sobre o texto áureo da lição, não é? Tetelestai não é um grito de desespero, mas de missão cumprida, dívida paga, salvação selada. Nada mais precisa ser acrescentado à obra da cruz. Se os irmãos nos acompanham aqui há algum tempo, o pastor Adovilson sempre tem mencionado isso, inclusive com mais vezes repetidas, quando nós estudamos a lição do primeiro trimestre, quando as pessoas
dizem que a cruz tão somente não vale, mas tem que ser a cruz com tantos Pai Nosso, a cruz com tantas Ave Maria, a cruz com tantos quilômetros de caminhada, a cruz com mais alguma coisa. Exato. Não é? A cruz E aqui, foi insuficiente, segundo eles. É isso Tem aí. que ter mais alguma coisa. E aqui fica muito óbvio, né, que o tetelestai, depois você vai estudar a respeito disso, nada mais precisa ser acrescentado à cruz. A cruz resolveu a questão, quitou a dívida que era contra nós, que pesava, não é, sobre nós. Aí diz o texto de uma entrega voluntária. Pode falar. Pastor, então aquela questão que quando Jesus dá esse brado de vitória, De vitória. não houve festa no inferno não, né? Igual alguns pregam, ó, Jesus morreu, agora estão lá no inferno dançando e pulando, vencemos. Não, nesse momento a cabeça da serpente foi esmagada. Não houve. Tem alguns pregadores antigos, agora não falam mais isso, que houve festa no inferno, houve carnaval no inferno. Vencemos Jesus. Isso aí foi a derrota. Como se ele fosse derrotado. Né? Foi o grito da vitória de Jesus. Então, olha só, o comentário é esse, entrega voluntária de espírito, porque inclinando a cabeça, diz o texto de João 19:30, ele entregou o espírito. Jesus não foi vencido pela morte. Ele a venceu ao entregar voluntariamente o seu espírito. E isso foi livremente. O texto de João 10, deixa eu pegar aqui o texto, para só reforçar essa ideia, não é? Que é bíblica para os irmãos. João 10, versículo 17 e 18, diz assim, ó. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus aqui, naquele texto que nós já estudamos, em que inclusive, falando sobre o bom pastor, ele relata isso. Então você imagina que os discípulos, quando ouviram Jesus falar isso, eles devem ter ficado imaginando, mas que história é essa? Não é? E aqui agora está se cumprindo exatamente isso. Ele voluntariamente dá a sua vida para depois a tomar de volta. Isso demonstra a autoridade messiânica plena. Jesus é o Messias até o último instante. Aleluia. Vamos avançar aqui, meu pastor? Agora o sepultamento. Muito bem, o tópico 2, o subponto 3, né? Está escrito aí no nosso slide. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio. Vamos comprovar isto, não é? Marcos 15 e 43, que diz lá, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Veja bem que até o momento ele ficava ali reservado, ninguém sabia, né, sobre esse carinho, Ele é um seguidor de Jesus. Com certeza. Né, à distância. Sem medo de errar. Agora, veja bem, eu escrevi algo sobre ele. José de Arimateia, um membro influente do Sinédrio, era um discípulo secreto de Jesus que se tornou famoso por ter sepultado o corpo de Jesus depois da crucificação. Por medo das autoridades e da reação dos líderes religiosos, ele seguiu Jesus em segredo, até que com a morte de Jesus, ele se declarou ao público. Eu creio que ele acompanhou. Mateus 27, 57 fala disso. Ó. Pode isso. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Está escrito Mateus aqui, relata que ele era discípulo de Jesus. Aqui, mas o senhor já se adiantou muito bem, está lá também, não é? Pronto, está no slide. Então, queridos, veja bem, o camarada tinha uma condição financeira boa, não é? Aí ele criou coragem, eu creio que ele viu toda aquela manifestação que houve, não é? Todo o julgamento que houve, um julgamento totalmente fora da lei que houve com Jesus, o movimento, na hora que ele entregou o Espírito, terremotos, o tempo fechou, aí ele chegou à conclusão, é a hora de assumir, não é, que esse realmente era o Messias, né? Continuando aqui no nosso slide, veja, devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem e se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus
para sepultamento, João 19:39. E ele estava acompanhado de Nicodemos. Veja bem, meus irmãos, que é aquela questão de João 3, que também nós estudamos, né? Ali ficou indefinido em João 3, será que Nicodemos se converteu? Aí nós encontramos ele aqui em João 19:39, confirmando que ele sim se converteu, não é? Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Veja bem que não era pouco não, viu? E também temos João 19:40, tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. E o verso 41, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro, onde ninguém jamais fora colocado. Lembrando que era aí uma sepultura nova, não é? Ninguém tinha sido usado, também aí cumprindo o que foi profetizado acerca dele. E o verso 42, por ser o dia da preparação para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então nós temos esta colocação aí do jardim, do sepulcro, bem perto de onde ele foi crucificado. A informação contida sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte Calvário, ou também o Gólgota, né? Muito bem, o texto esse de João 19:42 que está ali, e que afirma, né, que o túmulo era próximo, né? Ele mostra a urgência do sepultamento de Jesus por causa da preparação do sábado. Não podia passar daí. Isso aí, das 6 da tarde, às 18 horas. Mas também reforça que a sua ressurreição se daria logo ali, próximo ao lugar onde o povo viu Jesus morrer. Isso elimina suspeitas de fraude, pois o local era conhecido, visível e verificável. Isso faz com que alguma coisa que se diz a respeito, não é, do sepultamento de Jesus, que pudesse ser fraudado, a gente vai verificar ainda no tópico seguinte, a impossibilidade disso. Muito bem. Verificando então aqui, meus irmãos, as considerações de aplicação para a nossa fé, o Calvário é a base de todo o ministério cristão. A cruz é o ponto central da pregação pentecostal. Sem ela, não há Pentecostes. O sangue derramado no Gólgota é o que garante para nós pentecostais o batismo com o Espírito Santo, a cura Aleluia. E também a salvação. A mensagem pregada pelos missionários que vieram para o Brasil, dizendo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que breve voltará para buscar a sua igreja. A obra está feita. É o tetelestai, não é? Vivamos em gratidão e santidade. Não precisamos tentar completar com expressão de gratidão ou tentar completar o que Jesus já consumou. O nosso chamado é viver em santidade, em fidelidade e obediência como expressão de gratidão por esta maravilhosa graça. A morte de Cristo, ela nos inspira, não é, a termos coragem em tempos difíceis. Assim como José de Arimateia superou o medo e se posicionou, nós também devemos levantar-nos e testemunhar, especialmente em tempos de oposição cultural e espiritual. Concluindo aqui, meus irmãos, a crucificação, a morte e o sepultamento de Jesus confirma a verdade profética das Escrituras, evidencia o amor sacrificial de Cristo por todos os pecadores e ainda abre caminho para a ressurreição e glorificação do Redentor. Jesus morreu, mas a sua missão foi completada com excelência. O Gólgota não foi o fim, mas o portal que se abriu para a eternidade. Aleluia. O caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Vamos para este último intervalo e ao retornarmos do intervalo, vamos aqui discorrer sobre o tópico terceiro, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Já voltamos, não perca, fica ligadinho aí. São 25 países atendidos, mais de 40 mil alunos inscritos e ainda mais de 60 mil alunos formados, mas tem espaço para você. Faça parte da família do CETADB e se inscreva agora mesmo. Porque quem se inscreve através do CETADB para estudar teologia recebe módulos como este e, além destes, todos esses que aqui estão
para poder ter um melhor aprendizado. E com isso você potencializará o seu aprendizado, fazendo com que você tenha as melhores condições para servir bem ao Senhor. Então não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo e seja aluno do CETAD e vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico terceiro da lição, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é o assunto agora que nós vamos, a partir dele, já caminhar para a conclusão desta pré-aula. Primeiro, pastor Adolvilson, túmulo vazio. Top 3, o subponto 1. Veja bem, na manhã do primeiro dia da semana, até o pastor colocou ali em parênteses, né, domingo. E eu trouxe aqui, pastor, é bem rapidinho um adendo, não guardamos o sábado. Olha aí, ó. É interessante sim que ele ressuscitou no domingo, mas vamos trazer mais alguma coisa importante aqui. Olha o que está escrito em Colossenses 2:16 e 17 para você entender essa questão do sábado. Colossenses 2:16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Portanto, ninguém deve julgar você. Agora, olha o 17. Estas coisas são sombras, está incluído o sábado, do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Portanto, queridos irmãos, o sábado foi estipulado para a lei, o Antigo Testamento. Deveriam guardar o sábado? Sim, claro. Mas eu trouxe aqui, através desse texto aqui, eram sombras do que haveria de vir. Você sabe que eu marquei aqui? O nosso sábado, o nosso descanso hoje, nessa nova aliança, é Jesus. Com certeza. E especificamente o tratado de Deus com o sábado, né, em relação aos judeus, é um estatuto perpétuo. Aleluia. Com o judeu, não, é? Não com os gentios, do qual nós fazemos parte. Então, fica essa distinção. É porque fica fácil. O pastor colocou ali, entre parênteses, o domingo. Agora, veja bem, por que não guardamos o sábado? Como já observamos, Jesus ressuscitou no domingo. Jesus aparece aos 11 discípulos no domingo. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, no domingo, não é? Neste mesmo domingo, o primeiro sermão sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo foi pregado por Pedro. Em Troade, os crentes se juntaram para adorar no domingo. Paulo instruiu aos crentes para trazer as suas contribuições no domingo. Jesus apareceu a João na ilha de Pátimos no domingo, entre outros aí. Então, por isso que nós não guardamos o sábado. Agora vamos continuar a leitura aqui no nosso slide. Ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28 e versículo 2. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Agora, veja bem, foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. Aliás, ao longo da história, muita gente tenta trazer teorias para evitar a ressurreição, para contrariar, para negar a ressurreição de Jesus. Um deles diz que quem morreu na cruz foi um dublê, não foi Jesus. Se fosse assim, onde estaria o corpo do dublê? Outros dizem que Jesus não morreu, ele desfaleceu somente. Daí colocaram ele na tumba fresca, ele se reanimou. Mas dizem os historiadores, pastor, que esta rocha tinha cerca de 2 metros de diâmetro, pesando aproximadamente 2 toneladas. Na situação em que ele se encontrava, que forças teria ele para remover esta pedra e sair andando por quilômetros para encontrar? Então, não, essas teorias não passam por um exame detalhado. O fato é, queridos, que o túmulo sim está vazio. E temos outra colocação aqui também. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Aliás, também dizem que Pedro e João, quando correram para o sepulcro, foram no túmulo errado. Mas se fosse isso, os próprios soldados romanos, não, eles foram errados, está aqui, ó. Então não existe, não tem como aceitar essas
teorias, e teoria, porque não foi comprovada a veracidade, não vai ser. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro. Nós temos aí João 20, versículo 1, no primeiro dia da semana. Olha, evidenciando o domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E veja bem que nós temos ali, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, temos também Marcos 16, 1 a 3. Marcos 16, 1. Terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Versículo 2. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. E o versículo 3, olha que interessante para comprovar essa questão da rocha enorme que cercava, que fechava o túmulo de Jesus. Verso 3, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Tem aqui uma pergunta nesta tradução. Com a intenção de ungir o corpo de Jesus, então seguiram essas mulheres para o sepulcro. Olha, João 20, versículos 6 e 7, diz assim, chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Exato. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então você observa que não foi aquela bagunça, né? Exato. Aquela muvuca que tem aí no quarto de alguns adolescentes, né? Aquela coisa bagunçada. Não só de adolescentes, porque tem uns casais também que, meu Deus, né? Mas vamos lá, segue a vida. Isso. Aí estava organizadinho. Sabe o que é? Jesus ressuscitou, estava enroladinho, ele se levantou. Deixa eu pegar meu lenço aqui, ó. Ele se levantou, pegou aqueles lenços que estavam ali. Oh, meu Deus, me ajuda, ó. Ele pegou aquilo. Sabe o que ele fez? Ele arrumou a cama onde ele estava. Arrumou a cama, dobrou direitinho. Sem atropelo, não teve atropelo. A Bíblia está bem clara nisso, ó. Arrumou e colocou organizadinho ali. Tem toda uma simbologia envolvida. Com certeza, isso, tem uma simbologia. Então, aqui fica pra gente um monte de aprendizado, né? Porque tem gente que levanta da cama e, meu Deus do céu, vira aquele troço, tá bem arrumadinho. Jesus deixou um exemplo, tudo arrumadinho. O caba vai pra casa dos outros, posa lá, aí ele levanta de manhã, sequer estica o lençol. O sangue de Jesus tem poder, porque ele nos deu um exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Esse detalhe transmite respeito, realeza e controle. A ressurreição não foi um evento caótico, mas foi ordenado, sereno e glorioso. A posição dos panos comunica que a morte foi vencida com dignidade divina, o próprio Deus, aleluia, não com pressa ou com violência. Então você imagina a cena, Jesus ressuscitou, os anjos apareceram ali e deram logo um jeito de tirar a pedra. Olha só, Jesus poderia ter saído daquele túmulo sem que a pedra fosse removida. Essa é a verdade. Mas os anjos pegaram, tiraram a pedra e Jesus simplesmente saiu. Fácil assim e simples assim, não é? Foi assim que aconteceu a ressurreição do nosso Senhor. E o túmulo está vazio. Segue lá, pastor. Pastor, é interessante que o professor pode pesquisar o que significa esse lenço dobrado. Tem toda uma cultura envolvida que ele vai voltar. Com certeza. É impressionante essa colocação que o pastor trouxe. Tópico 3, sobre ponto 1, sobre o túmulo vazio. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos 16 e 4, que está escrito assim: mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, olha aí, havia sido removida. E ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. Está bem aí, frisado aí, o túmulo estava e continua vazio. Estava vazio e aleluia, vazio. Veja só, meus irmãos, o tópico 2 aqui fala a respeito da ressurreição como base da fé cristã. Nós já mencionamos algo nesse sentido, mas podemos frisar aqui, na verdade fundamento inabalável. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo do amor, João, que escreveu o Evangelho, não é? Ele se dirige, não é? Na verdade eu quero mencionar que o apóstolo Paulo, não é? Ele se dirige aos coríntios e ele faz uma afirmação: Cristo ressuscitou dos mortos, e que esta afirmação não fosse verdadeira, e se ela não fosse verdadeira, a nossa fé ou a nossa mensagem seriam
inúteis. Atente para o texto, né, de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola, capítulo de número 15, os versículos 12 e até o 14, mais especificamente, não é, o texto do versículo 13. Diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Então, a ressurreição é, de fato, um fundamento inabalável da nossa fé. Existem aqui, pelo menos na lição destacado, duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira é a que está baseada nas palavras do próprio Jesus, que afirma ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Isso você lê João 20 e o verso é o de número 9, porque diz assim o texto: ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. É um negócio interessante, irmãos, porque a primeira pessoa, não é, que viu Jesus ressuscitado não foi Pedro e João, foi exatamente a Maria, não é? As mulheres foram as primeiras testemunhas. Isso tem uma significação bastante importante, porque no judaísmo o testemunho de uma mulher não era atribuído valor jurídico pleno. Ou seja, se a testemunha fosse tão somente uma mulher, era muito provável que alguém seria condenado, porque o testemunho dela não tinha esse valor pleno. E essa significância ela nos dá exatamente porque Deus escolheu aquilo que era desprezado, aleluia, para confundir o sábio. Você lê isso na epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, capítulo 1 de 1 Coríntios, deixa eu pegar aqui o texto, 1 e 29. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Pronto. A mulher foi testemunha. Isso mostra que o evangelho da ressurreição não é uma invenção humana, mas uma obra de Deus. Então nós temos aí fundamentado e bem fundamentada a questão da ressurreição. Agora, Cristo ressuscitou conforme diz as Escrituras. A ressurreição não foi um improviso, ela estava profetizada. Salmo 16 e verso 10. Não deixarás a minha alma no inferno. Isaías 53, versículos 10 e 11. E verás o fruto do trabalho da sua alma. Oséias 6 e 2. Ao terceiro dia nos ressuscitará. A fé cristã, ela depende desta ressurreição corporal de Jesus. Ela é a base da nossa fé. A fé não é um sentimento abstrato, mas confiança em um evento real e histórico. Porque sem a ressurreição, a cruz seria derrota, o evangelho seria uma mentira e a nossa esperança uma grande ilusão. Mas com a ressurreição, o que é que nós temos? Nós temos justificação, aleluia. Romanos 4, 25. Esperança viva, primeira epístola de Pedro, verso 1 e 3. E a segurança eterna, João 11, versículos 25 e 26. Veja só como se completa a questão da ressurreição como base para a nossa fé cristã. Se você considerar que Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus ressuscitado, Jesus chega e chama Maria pelo nome. Revela então que a sua ressurreição não é apenas um dogma teológico, de forma não é de forma alguma, mas uma realidade pessoal e relacional. Ele continua a chamar aqueles que são seus pelo seu nome também hoje. Porque foi assim, por exemplo, que ele fez com Lázaro. Já dissemos a respeito disso na aula que nós estudamos. Jesus foi bem específico, ele chegou diante do túmulo onde jazia o morto e ele disse: Lázaro, vem para fora. E nós já frisamos isso naquela aula também, que se Jesus não tivesse sido específico, é muito provável que os outros mortos que estavam ali na redondeza, ouvindo o chamado de Jesus, também sairiam do sepulcro. E Jesus foi bem objetivo. Lázaro, vem para fora. Aqui ele se dirige, não é, a Maria Madalena também, mencionando o seu nome. Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que
lhe asseguraram que Jesus estava Aleluia. vivo. Ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Veja, capítulo de número 20, os versículos de 11 a 17, diz assim, ó, e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhe disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Então disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Ou seja, Jesus fala com ela ali. Ele instruiu, ou ele deu instruções, não é, para que Maria voltasse, se comunicasse ali com os discípulos, no sentido de afirmar, de declarar que ele, Jesus, estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo também. Veja aí, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhes dissera isso. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Aleluia. Pastor Adolvilson, vamos lá? O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Muito bem, meus irmãos, essa questão, o Cristo ressurreto quebra a incredulidade, nós vamos ver aí que, apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele, pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana, ele surgiu no meio deles. Olha aqui que colocação interessante. Irmãos, vamos criar aqui o contexto. Jesus, ele morre, né, entrega seu espírito, aí na sexta-feira, ou melhor, no sábado, na sexta-feira aproximadamente ali pelas 15 horas, aí sábado é só angústia e tristeza. E diz ali no texto de João 20, 19, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, não é? Estando os discípulos reunidos de porta trancada por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Ou seja, Jesus morreu, foi sepultado, acabou, agora encerrou as esperanças. O que será de nós? O que faremos da vida? Né? Abandonamos tudo e ficamos com ele 3 anos e meio, 4 anos, e agora? O que será de nós? Angústia, dor, sofrimento e desesperança. Aí, quem que aparece? Jesus, né? No meio deles e diz, paz seja convosco. Então, Cristo, o ressurreto, quebra a incredulidade, né? Em outras ocasiões, voltando aqui para o slide, nosso Senhor também se manifestou aos seus discípulos antes da sua ascensão ao céu. Agora, veja bem, nós temos aí João 21, 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, o versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. E João 21, 3 também nós vemos que ele apareceu ali, olha, vou pescar, 21, 3, vou pescar, disse Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E o versículo 4, não é? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Versículo 5, e ele lhe perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E o versículo 6, ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão peixe. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João, né?
é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. E o versículo 8, os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, por estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. E o versículo 9, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. E o versículo 10, disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E o versículo 11, Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha cerca de 53 grandes peixes, embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Então nós temos esse texto aí, né, João 21, não é, ao longo do versículo 3 ao 11. Agora veja bem, seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar a questão do Cristo, né, ressuscitado, que venceu a morte. Mas é interessante, pastor, também, que diz a Bíblia Sagrada, depois da ressurreição, lá em 1 Coríntios 15,6, que ele apareceu para mais ou menos 500 irmãos. Diz o texto de Atos também, que ele ficou aparecendo e desaparecendo depois de ressurreto por 40 dias, para reafirmar, realmente, ele venceu a morte, o túmulo está vazio, glorificado seja o nome do Senhor, e ele vive e reina pela eternidade. Maravilha, o túmulo está vazio, a nossa fé está viva, aleluia. Como pentecostais não seguimos um mártir, mas um salvador vivo que batiza crentes com o Espírito Santo, com fogo. O poder da ressurreição é poder de transformação e de avivamento e também de esperança. Aleluia. Jesus, ele quebra a sua, ou a incredulidade, não a sua, não é? Mas ele quebra a incredulidade com a sua presença. Mesmo quando os discípulos duvidaram, Jesus os visitou com paz, não é? Aí ele diz no texto de João capítulo 14, versículo 27, ele diz, olha, deixo-vos a paz, a minha paz eu dou, não a dou como o mundo a dá. E entenda que Isaías, esse mesmo que nós falamos que é o profeta messiânico, que mais profetizou a respeito de Jesus, já disse que um dos nomes de Jesus seria exatamente o príncipe da paz. Ele Isaías faz 9:6. Isso, 9:6. Aí você vai entender exatamente isso. Quando os discípulos duvidaram, Jesus os visitou com paz. Isso nos mostra que o Senhor não rejeita os fracos na fé, mas os fortalece com a sua graça. Porque os discípulos estavam todos ali praticamente escondidos, né? Atemorizados, diz o texto. A ressurreição comissiona e também capacita. Assim como o Pai me enviou, João 20 e versículo 21. Também eu vos envio a vós. O Cristo ressurreto não apenas consola, mas envia. Ele sopra o Espírito sobre os discípulos em João 20 e verso 22, nós já estudamos sobre isso na lição de número 11, não é? Mostrando que a missão é consequência direta da ressurreição. Para encerrar, não é como a conclusão aqui, a ressurreição de Jesus é a pedra angular do Evangelho, é a garantia da nossa justificação e glorificação futura e é o início da nossa nova criação em Cristo. Ela não é apenas um evento do passado, mas é a realidade presente que transforma o nosso viver e nos conduz à esperança eterna. Aqui, meus irmãos, a sinopse desse tópico diz que a ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e que transforma a incredulidade em convicção. Pastor Adolvilson, fazendo então a conclusão desta pré-aula. A lição é a de número 12. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Glorificado seja o nome do Senhor. Maravilha, meus irmãos, com isso encerramos aqui a nossa pré-aula da lição de número 12. Lembrando que aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, logo no primeiro link que você tem ali, você consegue fazer download da lição comentada. Também
Se você quiser receber os slides que nós utilizamos aqui na aula, são fornecidos gratuitamente, é só você mandar um WhatsApp para esse número que está aí na sua tela, no seu vídeo, não é? E você vai receber. Só coloque o seu nome e mande a mensagem assim, ó, quero os slides. E a gente vai mandar os slides gratuitamente. Vamos adicionar você também na lista de transmissão para que você receba, não é, semanalmente os slides. É importante sempre lembrar que para que você receba mensagens através de listas de transmissão, o contato precisa estar salvo no seu aparelho. Então, esse número que está aí, você salva ele no seu aparelho, manda mensagem para mim, só diga lá o seu nome, quero os slides. Claro que se você quiser dizer outra coisa, a gente está à disposição para ler, para ouvir, enfim. Mas a gente vai mandar os slides sem dificuldade. Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu ministério, que o nome de maravilhoso de Jesus seja exaltado também através da sua vida e de tudo aquilo que você faz, né, na obra do Senhor. O Senhor vos abençoe grandemente. Pastor. Ore por nós, nós oramos por vocês, E claro. glória. E a Aleluia. vitória é nossa pelo nome de Jesus. Maravilha. Até a próxima pré-aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe.